Em tempos onde a fé parecia se esvair e a escuridão moral cobria a terra, um homem se atreveu a olhar para o céu. Você já se perguntou como seria ouvir a voz de Deus? Clara e inconfundível, em meio ao caos? Como um único indivíduo, de repente, se torna a base de uma nova era, enfrentando a descrença de seu próprio povo. Esta é a poderosa e transformadora história de Leí, um profeta de Deus que viveu na vibrante, porém iníqua, cidade de Jerusalém, aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sua jornada de fé não apenas desafiaria as convenções de sua época, mas também lançaria as bases para um novo povo e um legado espiritual que ecoaria por milênios. Seja bem-vindo ao canal Luz Espalhai. E o primeiro vídeo do nosso canal, se gostar, compartilha com os amigos na igreja e na sua ala. Prepare-se para testemunhar a chamada divina, as visões celestiais e os desafios que testaram a alma de um homem e de sua família. A Jerusalém dos dias de Leí era um caldeirão de contradições. Por um lado, era o centro do culto a Deus, com seu majestoso templo. Por outro, estava mergulhada em uma profunda apostasia e iniquidade. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, abraçando falsos deuses e práticas corruptas. Os profetas enviados por Deus para alertá-los eram desprezados, maltratados e até mortos. A destruição se anunciava como uma nuvem escura no horizonte, e a Babilônia ameaçava as fronteiras. No meio dessa escuridão espiritual, vivia Leí, um homem justo, de linhagem hebraica, cuja alma se angustiava profundamente pela cegueira de seu povo. Seus cabelos e barbas brancas eram testemunhas de uma vida dedicada aos caminhos do Senhor. Ele passava horas em oração sincera, clamando com fervor pela salvação de Jerusalém, sentindo o peso da iminente perdição. Seu coração, repleto de amor por seu povo, doía ao ver a obstinação e a incredulidade que o cercava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e foi em resposta a essas preces tão fervorosas e sinceras, que vinham de uma alma pura e dedicada, que o Senhor ouviu o clamor de Leí. A resposta não tardou a chegar, mas não veio como ele esperava. Veio de uma forma que transcenderia qualquer experiência terrena. Os céus se manifestaram diante de seus olhos. Suas orações foram ouvidas de um jeito especial. Leí teve uma visão. Seus olhos foram abertos para contemplar uma cena que nenhum mortal havia presenciado antes. Uma coluna de fogo vívida e pulsante com uma energia divina desceu dos céus. Ela não queimava, mas irradiava um calor espiritual, e permaneceu firmemente sobre uma rocha diante dele, um farol de luz e poder divino. A grandiosidade dessa manifestação o encheu de temor e maravilha indizível. Mas a visão não parou por aí. A coluna de fogo era apenas o prelúdio de algo ainda mais magnífico. Diante de seus olhos, os próprios céus se abriram, não em um rompante violento, mas em uma abertura gloriosa, revelando um reino de luz e majestade. Uma multidão incontável de anjos, seres de pura luz e glória, começou a descer em uma procissão celestial. Eles eram vestidos com túnicas de um branco imaculado que pareciam irradiar sua própria luz, e seus semblantes, embora cheios de poder, expressavam uma serenidade e uma beleza inigualáveis. E à frente de toda essa hoste celestial, Leí reconheceu uma figura de majestade inigualável, envolta em uma luz tão intensa que ofuscava o próprio sol ao meio-dia. Era o próprio Deus, o Pai, em toda a sua glória indescritível. Após a manifestação divina, um dos 12 que seguiam a figura de Deus o Pai, um ser de semblante sábio e sereno, aproximou-se de Leí. Ele estendeu-lhe um livro, não um livro comum, mas um volume antigo, encadernado em couro, com páginas que pareciam ser de pergaminho, exalando uma aura de santidade e luz. Leí o recebeu com as mãos trêmulas de reverência, sentindo o poder das escrituras. Leí abriu o livro. Quando seus olhos percorreram as primeiras palavras, o Espírito de Deus o preencheu de uma forma incrível. Leí leu. As palavras eram profecias terríveis sobre a iminente destruição de Jerusalém e seus habitantes, a menos que se arrependessem de seus caminhos iníquos. Leí viu a perdição de sua amada cidade, não em figuras vagas, mas em detalhes vívidos que pesavam sobre sua alma. Era um alerta final, uma súplica divina. Mas o livro não trazia apenas condenação. Em meio às profecias de destruição, Leí também leu sobre a vinda gloriosa de um Messias, um Redentor, que viria para salvar a humanidade da perdição espiritual. Essas profecias, cheias de esperança e promessa, aqueceram seu coração e lhe deram a força para suportar a difícil mensagem que havia recebido. Ele viu a promessa de redenção, um farol de luz para todos que aceitassem o Salvador. Aqui entra um detalhe crucial e um tanto doloroso na história dos registros sagrados.
Embora Leí tenha recebido e registrado corretamente essas palavras proféticas, os primeiros relatos que ele produziu seriam alterados no futuro. Muitos séculos depois, o livro de Mórmon foi encontrado em placas de ouro e traduzido por um jovem chamado como profeta. Seu nome é Joseph Smith. Joseph traduziu, pelo poder do Espírito Santo, os registros em placas de ouro, desde a época de Leí 600 anos antes e até 400 anos depois de Cristo. Algo aconteceu. Martin Harris, seu escriba, pediu emprestado muitas vezes 116 páginas da tradução para ele mostrar sua família, e Joseph acabou permitindo. Harris perdeu as páginas e foi devastador, mas Deus, em sua infinita presciência e misericórdia, já havia previsto esse acontecimento. Ele preparou um segundo registro de Leí, resumido pelas mãos de Nefe, seu filho. Graças à obediência de Nefe, nós temos um outro registro que resumem as 116 páginas que seriam perdidas por Martin Harris no futuro. Nefe não sabia qual era o propósito desse resumo. Obedecendo ao Senhor com determinação e fé inabalável, fez o registro. Este é o registro que temos hoje em 1 Nefe, uma prova poderosa da fidelidade de Deus em preservar suas palavras e seus propósitos, mesmo através das fraquezas humanas. Leí, impulsionado pelo Espírito de Deus, começou a testificar corajosamente ao povo de Jerusalém sobre as terríveis advertências que recebera e sobre a necessidade urgente de arrependimento. Mas ele foi rejeitado. Como tantos profetas antes dele, Leí foi ridicularizado, zombado e até mesmo enfrentou tentativas de tirar sua vida por aqueles que deveriam ser seus irmãos e vizinhos. No entanto, o coração de Leí, mesmo diante de tamanha oposição, transbordava de uma gratidão profunda e inabalável a Deus. Ele não se importava com a perseguição, pois sua alma exultava na certeza de que havia cumprido sua missão. Ele testificou com grande poder sobre a vinda do Messias, a redenção do mundo e a gloriosa promessa do Espírito Santo. Ele sabia que o plano de Deus era perfeito, um farol de esperança que se estenderia por todas as gerações. A jornada de Leí é um testemunho eterno. Ela nos ensina que a voz de Deus muitas vezes irrompe em tempos de grande escuridão e confusão, e que a obediência fiel e a crença inabalável mesmo diante da perseguição abrem os canais para a revelação divina e uma paz que transcende o entendimento. E de forma crucial, nos lembra que Deus sempre tem um plano perfeito, capaz de contornar perdas e desafios inesperados, garantindo que suas palavras e propósitos eternos sejam cumpridos para todas as gerações. Se a profunda fé e as visões reveladoras de Leí tocaram seu coração, e você anseia por aprofundar-se ainda mais nas lições atemporais do livro de Mórmon, temos um recurso indispensável para você. Entre em contato com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Missionários irão até você e terá seu exemplar gratuitamente. Ele contém muitas histórias maravilhosas do amor de Deus ao povo no continente americano e registra a vinda de Jesus Cristo nas Américas, após sua missão no Oriente. O link direto para contato está logo na descrição abaixo. Não perca esta oportunidade única de transformar seu estudo pessoal. Se você foi abençoado com esta história e sentiu a chama da inspiração, por favor, deixe seu curtir, compartilhe nos comentários qual momento da visão de Leí mais tocou você. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sobre nossas próximas histórias inspiradas no livro de Mórmon. E o que aconteceu com Leí após essa visão? No próximo vídeo, vamos descobrir juntos. O canal Luz Espalhai desenvolveu uma canção sobre o vídeo de hoje. Se inscreva, curta e compartilhe Luz Espalhai. Em Jerusalém antiga, o tempo era de aflição. Leí orava a Deus com todo o seu coração. A cidade estava cega, não queria escutar, mas Leí tinha uma fé que ia ao céu alcançar. Pregou pelo caminho e o povo a rejeitar. Então foi sozinho, pronto pra Deus encontrar. Uma coluna de fogo no céu então desceu. Anjos e glória, ó que dia apareceu. Deus entregou um livro cheio de luz e poder. A chama profética em Leí ia acender. A visão de Leí, a chama vai brilhar. Nessa jornada de fé, é como abrir um
mar. Com coragem e amor, a verdade vamos ver, a visão de lei. Com amor entender. O povo não ouviu, zombou e quis ferir, mas lei não parou, continuou a insistir. No livro ele leu sobre o Salvador que ia vir, e que Deus ia ajudar, ia seu povo a vencer. Até um livro sumiu, ah, que complicação. Mas Deus fez um novo na sua perfeição. Uma coluna de fogo no céu então desceu, anjos e glória, ó que dia apareceu. O Senhor entregou um livro cheio de luz e poder, a chama profética em lei ia acender. A visão de lei, a chama vai brilhar. Nessa jornada de fé é como abrir o mar. Com coragem